Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma guerreira que venceu a luta contra o narcisismo. E eu criei esse canal no YouTube para ajudar as pessoas a terem mais consciência sobre o abuso emocional narcisista. Porque muitas pessoas às vezes estão passando por um abuso, lidando com pessoas narcisistas e elas não têm o conhecimento sobre isso. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o propósito de Deus na sua vida. Para você saber, para você lutar por você e para você conseguir chegar à terra prometida. Porque você não passou por todo o sofrimento ao longo da sua vida por nada. O seu sofrimento tem um propósito. E como você encontra o seu propósito? Você não precisa procurar o seu propósito, você tem que redescobrir o seu propósito. Porque quando você nasceu, Deus te deu muitos talentos. Presentes espirituais, presentes estes que podem ser qualidades artísticas, qualidades manuais, qualidades com a sua voz, cantar, contar a sua história, entre outras coisas que você sente paixão. Então o seu propósito é algo que você já tem dentro de você, você só tem que se recordar disso. Melhor do que você ter uma carreira profissional, melhor do que você ter um trabalho de 9 da manhã às 7 da noite, é você ter um propósito. O seu propósito é uma paixão, porque você seguindo o seu propósito, você segue o seu coração. Seu propósito vai além da sua disciplina, da sua zona de conforto. O seu propósito é um elemento essencial de você. E esta é a razão pelo qual você está vivo, pela qual você está nesse planeta Terra. Nesse exato momento e nessa história particular, que só você sabe o que é. A sua existência está envolvida em experiências que você está aqui para preencher. Não importa que carreira profissional você escolha, não importa que caminho você decida tomar. As dificuldades que você encontrará no seu caminho são apenas um mito para te moldar, para te preparar para o seu propósito. E se Deus tem algo significante para a sua vida, o que terá que ser seu não passará por você. Quando Deus tem um propósito na sua vida, não importa quem venha contra você. Quando você tem um propósito na sua vida, você encontrará pessoas no seu caminho que irão trancar a sua porta. Mas Deus colocará pessoas no seu caminho que te ajudarão a abrir de novo essa porta. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Deus conhece os planos para a sua vida, de te fazer prosperar, não de te causar danos, planos de te devolver a esperança e um futuro. E eu não sei o que te espera no seu futuro e o que você busca para o seu futuro, mas independente do caminho que você escolher seguir, se for o caminho mais difícil, mais turbulento, com mais falhas, com mais tribulações do que sucesso, este será o caminho que te levará à vitória. E essa vitória dará um novo significado à sua vida. E você não irá se arrepender. Então aprecie a sua jornada e agradeça a Deus por todos os sofrimentos, por todas as dificuldades que Ele te ajudou a atravessar. Muitas pessoas estão perdidas, correndo e não chegando a lugar nenhum. Cansados, frustrados e se perguntam por que Deus esqueceu delas. E Deus te responde: não fui eu que te esqueci, não fui eu que te deixei. Foi você que me deixou, foi você que parou de me ouvir, para seguir e ouvir os enganos do mundo. O que Deus te prometeu irá acontecer, mas irá acontecer no tempo de Deus. Não irá acontecer quando você quiser que isso aconteça. Porque a sua pressa já mostra para Deus que você ainda não está preparado para receber. Porque a coisa certa acontecendo no momento errado, isso é uma maldição. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. E isso significa que poucos são os escolhidos porque muitos não respondem o seu chamado. Muitos não respondem quando Deus chama. E o que Deus te prometeu, quando Ele revelar para você, Ele vai usar todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, a sua atual circunstância para te elevar, para restaurar o seu espírito. Ele vai usar a tua história de vida para te trazer de volta a esperança.
Ele vai usar a sua atual circunstância para devolver para a sua vida a sua alegria, o brilho nos seus olhos. Ele vai usar a sua atual circunstância para devolver de volta para você a sua vida. E a razão da sua espera longa, da sua longa caminhada para conhecer o seu propósito, será descoberto nesse processo para você chegar à terra prometida. E esse processo para você chegar à sua terra prometida vai requerer de você muita paciência, obediência total a Deus, colocando a sua vida inteira nas mãos de Deus e confiando que os planos que Ele tem para a sua vida são os melhores. Pare de querer que as pessoas te vejam de uma determinada forma, porque não importa a forma como elas te veem. Você não precisa mostrar para ninguém que você tem uma vida feliz, postar uma foto no Instagram, no Facebook que você está feliz, que tem uma família bonita, para que as pessoas te vejam que você está bem e te valorizem, porque você está bem na foto, pela quantidade de likes que você ganha, porque a única coisa que importa é a forma como Deus te vê. Aos olhos de Deus você é perfeito, e aos olhos de Deus você foi escolhido, e aos olhos de Deus Ele te ama. Aos olhos de Deus você não precisa provar nada para Ele, e o seu propósito virá quando você passar a se ver da forma que Deus te vê. O seu propósito virá quando você descobrir o seu potencial, a sua força. E você só consegue enxergar o seu potencial, a sua força, quando você começa a se ver da forma que Deus te vê. E quando você começa a se cuidar da forma que Deus te cuida. Veja, há um propósito em todas as pessoas que você encontra. Muitas pessoas viram para a sua vida para te testar. Para testar o quanto você se ama, para testar a sua autoaceitação, para testar a sua fé, para testar o seu medo do abandono, para testar o seu amor próprio. E algumas virão para a sua vida para te dar uma lição, para te ensinar uma lição. Muitas pessoas virão para te usar e muitas pessoas virão para despertar em você o seu melhor. O seu propósito não é algo que você vai fazer. O seu propósito é algo que você vai sentir fazendo. E pode ser que em algum momento o seu propósito te coloque em situações de desconforto. Porque muitas vezes você pode ter dificuldade em aceitar algo novo. E isso fará a sua versão antiga se sentir desconfortável. Porque Deus, Ele é interrupto. Ele adora te acordar às 2 da manhã, no meio da noite, para você rezar, para você buscar por Ele. Ele adora desafiar suas ideias para que você pense ilimitado, para que você pense em planos para a sua vida com possibilidades ilimitadas. Porque Deus, Ele é ilimitado, Ele pode tudo. Ele quer que você pense conforme Ele pensa. E Deus também adora te surpreender. Ele derramará bênçãos e vitórias na sua vida quando você menos esperar. Deus, Ele vai te afrontar. Ele vai te virar do avesso para que você passe a se enxergar, para que você olhe para dentro de você, porque você está acostumado a olhar para todo mundo, menos para você mesmo. Você está acostumado a ajudar todo mundo, menos a ajudar a você mesmo. Você está acostumado a priorizar todo mundo, menos a você mesmo. Quando Deus te revelar o seu propósito, Ele quer que você faça exatamente o oposto. Você é a prioridade, você se ama, você se cuida, você tem valor, você tem autoconfiança, porque é assim que Deus te vê. É assim que Deus cuida de você. Porque se Deus está dentro de você, você tem que cuidar do seu templo. Você tem que priorizar o templo de Deus, que é você. E cuidando de você, você cuida de Deus, que está dentro de você. E Deus não vai revelar para você o seu propósito até você se enxergar, até você se perceber. E Ele não vai revelar o seu propósito até você começar a se enxergar com os olhos de Deus. Porque se você não se valoriza, porque se você não se ama, se você não se entrega totalmente a Deus, você está mostrando que você não está preparada para receber o seu propósito, os planos de Deus na sua vida. E quando eu falo que Deus pode te dar um propósito que te causa um certo desconforto, é porque muitas vezes você vai fazer algo que você não é apaixonado, mas que te levará aos desejos do seu coração. E para Deus te dar todos os desejos do seu coração, da sua alma,
Às vezes você vai ter que fazer alguma coisa ou se colocar em uma posição que não é a que você gosta muito. E eu vou me usar como exemplo para explicar isso. Eu era acostumada a postar coisas nas minhas redes sociais, as minhas maluquices, quando eu queria postar. Eu nunca pensei que eu tinha que vir aqui falar com o telefone. Porque eu sou uma pessoa muito introspectiva, eu sou uma pessoa introvertida, eu gosto de me esconder, eu gosto de ficar atrás das câmeras. Eu não gosto de ficar à frente. Eu gosto de ficar atrás dos cenários, entendeu? E olha onde eu estou aqui, falando com uma câmera que eu acho super estranho, expondo a minha história, que eu escondi minha vida toda, porque você só consegue falar dos seus traumas, das suas dores, quando você se cura. Porque quando você não cura isso te causa um desconforto falando. Porque se você pensar bem, a nossa história não há nada do que se orgulhar. Mas se eu estou viva hoje, isso é uma razão para agradecer a Deus. E quem quer ser famoso contando história triste? Quem quer ser famoso contando trauma? Ninguém. Ninguém quer expor os seus traumas, as suas dores. E se você o faz isso, não é por você, é por um plano maior. Se Deus cura as suas feridas para você se sentir confortável falando, é porque Ele quer usar você. E a gente não vai saber disso até que Deus nos revele. E não é para a gente entender, a gente só tem que obedecer. Quando Deus te cura, é porque Ele quer que você se sinta confortável falando da sua sombra, das coisas que você experienciou ao longo da sua vida. Isso para mim é extremamente desconfortável. Não tanto falar da minha história, mas falar com o telefone. Porque não é por mim, não é pela minha história, não é pelas pessoas que fizeram parte da minha história. É por obediência a Deus. E para ser obediente a Deus, às vezes Ele te coloca em posições que você não se sente tão confortável assim. É por um plano maior que Deus me revelará e revelará a todos nós em algum momento. Eu venho aqui fazer vídeos não porque eu realmente amo fazer isso, mas isso me levará aos desejos do meu coração, porque as profundidades do nosso espírito, do nosso coração, só Deus conhece, só Deus tem acesso. E em algum momento Ele vai nos revelar isso. Então, muitas vezes, o que Deus quer de você é obediência. E eu venho aqui por obediência. Eu não venho aqui por mim, venho aqui por algo maior, que nem eu sei o que é. Mas Deus nos revela tudo no momento certo. E eu não tenho pressa. E com você Ele fará o mesmo. Ele vai curar os seus traumas, as suas feridas, para que você consiga dar o seu testemunho. Porque o meu testemunho é que eu só consegui estar aqui neste momento que eu estou hoje por causa de Deus. Porque o nosso passado, porque a nossa história e porque as nossas vitórias são para a glória do Senhor. E não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com ninguém que fez parte da nossa história. É para um plano maior. E para isso você vai ter que ser obediente e paciente. E confiar plenamente nos planos de Deus. E para você confiar nos planos de Deus, Ele vai te isolar de todo mundo. Você vai deixar todo mundo para trás, porque quem caminha com Deus é um lobo solitário. E você vai ter que aceitar isso. Você vai deixar todas as pessoas que fizeram parte da sua história para trás. A porta que Deus vai abrir para a sua vida só cabe você. Todas as batalhas que você viveu e que você sobreviveu, todas as suas tribulações que você ainda está vivendo no momento atual, está te preparando para o que você rezou e para o que você pede a Deus. E quando você tem um sonho, quando você pede algo a Deus, esse sonho será testado. A sua fé será testada. A sua força e a sua coragem serão testadas. A sua obediência a Deus será testada. E essa pressão que você está vivendo nesse momento tem um propósito. Você não está sendo esmagado, você não está sendo derrotado. Tudo isso que você está passando está empurrando tudo isso que tem dentro de você para fora. E isso mostra quem você é. Quanto mais próximo do seu propósito você está, mais o inimigo irá enviar para a sua vida forças especiais para te destruir, para te distrair e para te afastar dos planos de Deus, para desviar você totalmente do seu caminho. E você não pode perder o foco, porque o seu foco é Deus, o seu foco é chegar à terra prometida. Em Isaías capítulo 43, versículo 2 diz:
Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não temas, apenas confie. A sua chegada à terra prometida está mais perto do que você pensa. Então agora confie e deixe Deus lutar as suas batalhas. Confie de olhos fechados no Senhor, e a sua vitória e o seu testemunho virão. Porque a sua história e a sua vitória é para a glória do Senhor. Então lute por você.